Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Humberto, eu sou professor da turma ITA do Polié de São José dos Campos, São Paulo, e estou aqui comentando um pouquinho com vocês a prova de matemática IME 2015 que vocês acabaram de resolver. Bom, eu, professor Joãozinho, professor Álvaro e professor Rocco, trabalhamos de forma forte nessa prova, uma prova difícil. Tá? E fiz uma discriminação para vocês aqui dos assuntos que apareceram, questão por questão. Bom, a primeira questão envolvia uma inequação logarítmica, uma questão normal para um aluno que está preparado para fazer a prova do IME, certo? Até eu fiz uma marca em azul aqui, é uma questão que o aluno teria que resolver, tá? Uma questão obrigatória para ele conseguir aquela quantidade de pontos necessária, certo? A questão 2, um probleminha de equação irracional e um pouquinho da noção de módulo. Tá? Dentro das raízes apareciam esse tipo de expressão que se tornava facilmente em quadrados perfeitos. Então, uma questão que a gente considera também relativamente simples, que o aluno deveria resolver. A questão 3, uma questão envolvendo argumentos de números complexos, uma questão difícil, muito trabalhosa, que procurava lugares geométricos de um número complexo. Questão 4, um probleminha que envolvia a teoria dos números. Tá? A dica nossa era você pegar a expressão dada, desenvolver, que chegava nessa função aqui, f de x igual a x menos 9. Certo? Isso aqui facilitaria muito a resolução da questão. Tudo bem? Uma questão que a gente considera também o aluno ter que resolver. Certo? Bom, agora questão 5, uma questão, poderia dizer até mais simples da prova, envolvendo sólidos semelhantes, seccionar um tetraedro regular e obter sólidos equivalentes, uma questão relativamente simples. Questão 6, um problema de geometria analítica, tangentes a uma parábola, relativamente simples também. Esse termo relativamente é porque a questão tem uma ideia simples, mas tem uma certa quantidade de contas, certo? Questão 7, uma questão de geometria plana, uma questão difícil. Se o aluno entendesse e soubesse um pouquinho da reta de Euler, o que seria a reta de Euler? A reta que contém o ortocentro, o baricentro e o circuncentro. Esse fato ajudaria a resolução da questão, uma questão difícil de geometria plana. Questão 8, um problema de análise combinatória envolvendo a decomposição do eneágono convexo, questão extremamente difícil. A gente pede para vocês darem uma olhada na nossa resolução depois, uma questão bem difícil. Questão 9, um cálculo de determinante, uma questão clássica que envolve muita conta, mas quem está no IME sabe que vai ter conta para fazer. Afinal de contas, são 4 horas para você desenvolver 10 questões, 24 minutos por questão, é um tempo suficiente para uma questão trabalhosa. Questão 10, um problema envolvendo equações polinomiais. No item A, você precisaria saber o teorema de pesquisa de raízes racionais. E na letra B, uma questão pesadíssima de análise combinatória. Certo? Que a gente pede também que vocês analisem o nosso caderno de resolução. Tá? Então, no geral, consideramos uma prova muito difícil. Certo? Essas questões marcadas aqui em azul, no total de 6 questões, são questões importantíssimas que o candidato que está concorrendo à vaga teria que resolver, e as outras, aquela galgada de pontos, tirar a maior quantidade de pontos possíveis para elevar a sua média. Tudo bem, pessoal? Bom, então é isso, tá? Agradeço a presença de vocês aqui virtualmente conosco e não deixe de olhar a nossa página e verificar o nosso caderno de resoluções para vocês poderem se aprofundar na resolução das questões. Tá? Muito obrigado e bom vestibulares para vocês, que amanhã segue mais provas. Um abraço, até mais.